Eu gostaria agora de chamar a Daniele Frasson. Ela é advogada, trabalha atualmente na Abrint. E a gente convidou a Daniela para falar aqui sobre o Segenat e sobre principalmente a questão de logs no Segenat, né? Principalmente aquela questão de logs para que o pessoal pede a identificação dos usuários, os provedores normalmente recebem ordens judiciais, etc. e tal. Então, a Daniela, eu acho que ela vai tentar falar um pouquinho o que o provedor tem que fazer obrigatoriamente, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer de jeito nenhum nessa questão, né? Por favor, Daniela. Boa tarde a todos. Queria agradecer, Moreiras, NIC-BR, uma satisfação o convite para participar do evento hoje, esse evento tão importante, e bater uma bola com vocês, né, sobre esse assunto que ainda causa muita dúvida. Eu recebo bastante perguntas sobre isso. Vou ficar em pé, gente, porque eu não aguento ficar sentada, tá? Vamos às apresentações. Quem aqui conhece a Abrint? Levanta a mão, por favor. Pouca gente. Então, eu sou Daniele Frasson, advogada lá na Abrint. Tá? Hoje a gente presta uma associação de provedores, associação nacional. Nosso presidente está aqui, vai falar um pouquinho hoje também. E nós fazemos uma assessoria jurídica para os provedores, ou seja, tiramos dúvidas de N cenários, tanto as regulamentações da Anatel, o Marco Civil da Internet, nova lei de dados, tudo isso aí que interfere na rotina do dia a dia do provedor. Aqui hoje na plateia a gente tem... Quem é provedor de acesso? Levanta a mão, por favor. Poucos provedores. E de conteúdo, de aplicações? E o resto? Gente, a plateia é importante demais, grandes empresários. E ainda, fiquei nervosa, viu, Moreiras? Pelo amor de Deus. Eu vou ser rápida, eu prometo, tá? Porque eu vou respeitar o tempo até as 15 horas. Moreiras falou que tem um oficial de justiça ali no fundo, que se eu demorar muito, e os senhores dormirem ou entrarem em meditação profunda, ele vai me tirar a força, tá bom? Vamos lá? Vamos falar um pouco de guarda de logs com Segenat na transição para o IPv6. Gente, mais uma pergunta. Quem aqui já leu Alice no País das Maravilhas? Levanta a mão. Olha que maravilha. Normalmente, nos eventos, ninguém levanta a mão, tá? Acho que é vergonha de falar, porque sempre alguém já leu na época do colégio, né? Tá, excelente. Num diálogo muito bom da Alice e da lagarta, a lagarta pergunta, quem é você para Alice? E ela diz, eu não sei. E a lagarta fica muito nervosa, ela fala, como não sabe? Você tem que saber quem é você. E ela diz, olha, aconteceu tanta coisa desde ontem, eu já mudei tantas vezes hoje, ontem era tudo tão diferente do que está agora, que eu já nem sei mais quem eu sou. É esse o meu discurso hoje. Tudo que eu falei de ontem para trás, lá na Abrint, lá nos processos judiciais, eu vou esquecer. Estudando algumas decisões recentes para atualizar minha palestra aqui hoje e falar um pouquinho para vocês do que eu faço no dia a dia, eu vi decisões fresquíssimas, mudando todo o entendimento do judiciário. Todas as respostas que eu dei até ontem para as delegacias de polícia e autoridades que pediram dados, eu vou alterar. E eu vou contar para vocês a mudança, tá? De ontem para hoje. Nath, mocinho ou vilão? É proibido? Segenat é crime? É ilícito? É ilegal? Está fora da lei? Não, gente. Não é proibido, mas temos que tomar alguns cuidados, principalmente por conta dessa decisão que saiu do TJ de São Paulo, foi para lá no STJ e trouxe uma inovação. Agora de junho desse ano, tá? Então eu trago esse exemplo que
toda tecnologia pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Um simples avião, ele pode ser um excelente meio de transporte ou o maior instrumento de guerra. Não é diferente da empresa dos senhores. Nessa fase de transição, nem vou repetir e nem vou falar tecnicamente aqui para vocês, porque eu vou passar vergonha, né? Tem gente muito mais inteligente do que eu aqui para esses meios técnicos. Mas nessa fase de transição do IPv4 do IPv6, a gente precisa usar um remédio. O NIC-BR, eu assisti os vídeos do NIC, eu adoro. Eu adoro os vídeos do NIC-BR. São exemplificativos, ilustrativos, a gente presta atenção, são curtos, e parece que eu viro mestre naquele assunto depois que eu assisto. E lá dá um exemplo muito legal. O CGNAT, nessa fase de transição, ele é um remédio. E fala mais, ele é um remédio de tarja preta. Doce, faz um efeito rápido, mas perigoso. A gente deve se atentar. Deve ser utilizado com orientação. Obedecendo os requisitos, para depois não ser surpreendido com decisões judiciais desagradáveis. Né? Então, aqui, infelizmente, né, nessa fase de transição, fala um pouco da quebra da conectividade fim a fim, alguns problemas que tem na parte dos jogos, né, online, dos vídeos sobre IP, das chamadas sobre voz, quando você usa esse IP compartilhado, mas nem tudo é problema, ele também pode ser a solução para a expansão das redes, os senhores, para conectar mais assinantes, até que possa fazer toda essa fase de transição. Mas e os crimes cibernéticos? O que a gente faz para resolver quando somos procurados pelo Poder Judiciário, pelos delegados de polícia, para fazer cumprir a lei? Como interpretar essa lei? Já vou falar do arcabouço legal. Então, aqui, lá no videozinho do NIC-BR, eu emprestei, tá, gente? Traz outro exemplo maravilhoso quando você usa o CGNAT, mas você arquiva, guarda a porta de origem, que é a forma que você tem para identificar aquele usuário. Então, nesse caminho, quando acontece, está vendo? Eu faço o CGNAT, eu entro na internet, acontece a fraude, o crime no meio virtual. Vem lá uma autoridade, bate na minha porta e pede para prestar informações, mas se eu não tiver uma forma de identificar, não acontece esse final aqui, ó. O criminoso não vai ser responsabilizado. E essa prática vai continuar acontecendo, e mais, se aprimorando, porque criatividade não lhes falta. Perfeito? Agora a gente vai falar se tem obrigação ou não de guardar a porta de origem. O que o Marco Civil da Internet fala? O que o decreto que regulamenta traz de novidade? O que a Lei de Dados Pessoais modifica tudo isso? Vamos ver um pouco? Então, para fazer... Bom, de dados, os senhores sabem. Nesse cenário, a nova Lei de Dados Pessoais, ela traz inovações alterando o Marco Civil, o tipo de informação, quais são as informações, como guardar, como consentir, quais são os direitos daquele usuário em toda essa cadeia. Mas a gente vai falar um pouco antes dessas modificações, que afetam lá no final da pirâmide, a gente vai falar do Marco Civil, tá? Então, tomem nota que isso é muito importante para todo tipo de empresa, seja órgão público ou privado que esteja aqui hoje. Isso vai afetar toda a cadeia. Qual é o arcabouço legal que nós devemos seguir? Então, a gente tem, tá, em resumo, tá, o Marco Civil da Internet, 12.965/2014. Depois, temos, de muita importância, o Decreto 8771/2016, que regulamenta o Marco Civil.
Eu trago a Lei Carolina Dickmann só por título de curiosidade, porque interfere um pouco, sim. Ela traz, né, todo mundo sabe do caso que aconteceu, as fotos, as imagens que foram publicadas, da intimidade da atriz, e trouxe a parte penal, a criminalização, né, inseriu na esfera penal todo esse assunto dos crimes praticados na esfera cibernética da internet. E, por fim, agora, fresquinha, em agosto de 2018, a nova lei de dados pessoais. Né? Como coletar dados, armazenar, o que eu devo fazer. Então, esse é o arcabouço legal. Vamos trazer alguns conceitos. Vamos voltar no Marco Civil. Provedor de acesso e provedor de aplicação. É isso que fala o Marco Civil. Alguns doutrinadores, eu gosto muito do professor Leonardo, que fala muito sobre direito, cybercrimes, internet. Temos o Lemos também, que fala alguma coisa. Eles trazem conceitos bem diferentes. Alguns denominam como gênero, a parte maior, provedor de internet, que teriam as suas espécies. Provedor de conexão, provedor de aplicação, provedor de rede em si, do backbone, provedor de conteúdo, provedor, enfim, tem uma série de classificações. Mas a gente vai se ater aqui, não a tudo isso que a doutrina traz, mas somente o que o Marco Civil fala. O provedor de acesso, os senhores, que são os associados lá da Brint, quem promove o acesso do assinante à rede mundial de computadores, e o provedor de aplicação. Depois que ele está logado, ele pode usar qualquer aplicação do meio online, seja a plataforma das redes sociais, seja os canais como o YouTube, enfim, tantas outras, qualquer aplicação que é possível utilizar. Pergunta de $1 milhão, eu não acho que é essa ainda, tá? O que o provedor de acesso não pode armazenar? Definitivamente. Está na lei. A lei traz expressamente. Depois, isso é uma outra discussão, se a lei é exemplificativa ou taxativa. A gente já vai falar sobre isso. Mas ela fala que ele não pode, na provisão da conexão, é vedado guardar o registro de acesso a aplicações de internet. Ele não pode fazer o papel do provedor de aplicação. Ok? Já o provedor de aplicação não pode, não tem muita referência aqui, né, com o evento de hoje, mas ele não pode, só para fazer um parâmetro comparativo, ele não pode guardar acesso a outras aplicações e também dados que sejam, que extrapolem a relação de contrato entre eles, entre as partes. Tá bom? Bom, então, a gente já sabe o que ele não pode guardar. Eu vou deixar essa pergunta para o final. Vamos falar o que ele pode armazenar. O que o provedor de acesso e conexão pode, deve, que está expresso na lei. Então, na provisão de conexão à internet, caberá ao provedor de acesso armazenar os registros de conexão. Todo mundo está cansado de saber, né? Conjunto de informações referentes à data, hora, o início e término daquela conexão, a data e o endereço IP. Então, isso é o que ele deve. Está expresso lá. Vamos voltar. O que ele pode armazenar, mas não é obrigado a armazenar? Nós temos algumas correntes acontecendo aí no judiciário, porque eu adoraria que o judiciário... Não adoraria não, porque eu sempre fui péssima em exatas. Mas eu adoraria que fosse respostas certas, mas nós não temos. Não é matemática, não é engenharia, esquece o 2 mais 2 é 4 no direito. Sempre tem interpretações. E nós temos duas correntes hoje no judiciário. A gente tem aqueles juízes que eu chamo que são mais legalistas, cumprem o rigor da lei. Os mais tradicionais, clássicos. Eles leem o que está na lei e falam, é isso, pronto e acabou. Se está dizendo que só é para guardar registro de conexão, é isso que vai guardar. Nós temos uma segunda corrente, não só de juízes, mas de decisões, de posicionamentos do judiciário, que é menos tradicional, é mais moderna, vai mais pela interpretação. Diz que o rol da lei não é taxativo.
aquilo e acabou. Ele pode ser exemplificativo, ele pode ser interpretado. Nessa corrente, eles falam que a lei, ela deve cumprir o seu papel, a sua função. Tem que entender a essência da lei, independente do que está escrito ali, de forma exclusiva, porque o mercado muda muito, a sociedade evolui muito e as leis não acompanham. Então, nós vamos ver várias decisões para todos os lados, tá bom? Por isso eu estou explicando isso aqui. E o que ele pode armazenar, mas não é obrigado, a gente vai falar dos dados pessoais, dos dados cadastrais. Temos um conflito. O Marco Civil e o decreto, ele traz muitos conflitos de interpretação. Vai haver muita discussão ainda no judiciário. A gente tem um artigo lá, pasmem, que fala: provedor de acesso. Eu trouxe aqui o papel porque eu não lembro muito de números. Eu sei que vocês gostam de anotar os números, de cabeça eu não lembro. Mas, se eu não me engano, é o artigo do decreto, o 10º, parágrafo 1º. E ele fala: o provedor, em tese, que não armazenar os dados, poderá informar a autoridade policial e pronto. Simples assim. Esse artigo me faz pensar que o armazenamento de dados é uma faculdade, que a única coisa que está expressa na lei é o registro de acesso, de conexão. Porque ele fica claro lá. Eu vou até ler para os senhores aqui. Ó. Eu deixei aberto. Desculpa, artigo 11º. O provedor que não coletar dados cadastrais deverá informar tal fato à autoridade solicitante, ficando desobrigado de fornecer tais dados. Veja só. Veja que problema jurídico que a gente tem aqui. Em contrapartida, lá no Marco Civil, está aqui. Eu trago prova, tá, gente? No direito a gente tem mania de provar. Eu não estou falando sem prova, não. Lá no artigo 10º fala que ele tem o 11º. O Moreira já me perguntou disso no último evento, né? O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput do artigo, que são os de acesso, de forma autônoma, sozinhos, ou, não tem E, é ou associados a dados pessoais, ou a outras informações que possam contribuir com a identificação do usuário. Percebem o conflito entre o Marco Civil e o decreto regulamenta? Uma hora fala que pode e deve fornecer os dados junto com o registro de acesso e conexão. Outra hora fala que pode simplesmente informar a autoridade policial que não o fez, pronto e acabou. Como resolver isso? Aí que eu trago essa reflexão. Eu gosto muito da corrente de entender o intuito da lei. O intuito do Marco Civil e do decreto: regulamentar, ajudar a identificar. O papel do provedor de acesso dentro da lei não é esse. Então, se eu estou dizendo que eu só devo guardar o registro de conexão num artigo, como eu vou fundamentar numa petição, numa defesa de vocês, que não devem guardar a porta de origem, só porque não está escrito na lei? Se a única forma nessa fase de transição entre o IPv4 e o IPv6, usando o CGNAT, a única forma de identificar o cidadão que fez bobagem por aí é essa. A lei perde a essência, a lei perde o intuito. Mais que isso, a lei não se faz só dos seus dispositivos legais, os julgados, mas também dos princípios que norteiam, dos reiterados posicionamentos do tribunal. Um dos princípios que norteiam é o princípio da finalidade. E ele fala que os senhores, nas suas empresas, devem guardar os dados enquanto perdurar a essência do contrato, a relação entre as partes, a autorização daquele usuário. E depois disso, eu posso jogar fora, então? Ou eu devo jogar fora? Está vendo quantas perguntas sem respostas? No caráter mais legalista, eu deveria tirar todas as informações ao fim do término de um contrato, da relação, da revogação pelo usuário dentro da minha empresa?
Porque o direito de privacidade, sigilo, confidencialidade, além de estar nessas leis federais, está na Carta Maior, que é a Constituição Federal. E essa está no alto da pirâmide, é indiscutível. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Então, gente, cada caso concreto a gente tem que analisar de forma muito específica. Porque não é só o que está escrito na lei, mas é toda a interpretação e a essência. Tá? Outra pergunta que me fazem muito, por isso que eu trouxe aqui, eu vou correr um pouco, é os cuidados que o provedor de acesso deve ter com os dados que armazena. A lei traz alguma coisa ali também, mas, novamente, conflitante, no meu entendimento. Traz lá, primeiro de tudo, identificar onde estão os dados nas empresas dos senhores, né? A grosso modo falando e de forma já interpretada. Se eu não me engano, o primeiro tópico da lei é esse. Eu devo identificar onde estão os dados. Onde estão armazenados os dados da minha empresa? Estão no sistema seguro? Estão em qualquer computador de qualquer funcionário? Os funcionários da minha empresa assinaram termos de confidencialidade que não vão repassar essas informações que eu retirei dos meus usuários, dos meus clientes, ou dos clientes dos meus clientes, que algumas empresas também detêm isso. Está em qualquer HD, em qualquer pendrive jogado no canto da mesa, onde qualquer um pode pegar? Como que é a organização da empresa de vocês? O marco, a lei de dados pessoais, mas já trazia no Marco Civil, traz uma reflexão fantástica sobre isso, de governança, de boas práticas de gestão. Eu tenho 11 anos de formada, mais ou menos uns 5, 6 que atendo provedores, mas antes disso, eu trabalhava no banco. E no banco a gente utiliza muito, eu nunca tinha ouvido falar até então do tal do compliance. E que a gente usava muito, era a nossa rotina no banco, eu nem sabia que era isso. Mas hoje eu entendo que essas regras capazes de fazer cumprir as normas internas da empresa, a legislação vigente, nada mais é que o compliance, hoje é obrigado. Se os senhores ainda não têm nas empresas, podem sair daqui e procurar. Esse é o primeiro tópico. O segundo fala muito de até autenticação dupla, isso sim as cartilhas aqui vão falar melhor do que eu. Falam também... Tem mais um tópico, que eu não me recordo agora, peço desculpas, mas falam da criptografia. Isso me traz estranheza. Queria até saber a opinião depois dos senhores quanto a isso. Porque a essência da lei é identificar, determinar... Não estou falando que é só essa, tá, gente? Estou falando no caso dos crimes que afetam direto as empresas e os dados que os senhores devem guardar. Mas é identificar o determinado cidadão, o usuário que fez bobagem, que descumpriu a norma, cometeu o ilícito. E aí a própria lei induz usar um sistema de segurança que essa informação vai ficar totalmente inatingível, inalcançável. Porque somente quem tem a chave, né, é assim que vocês falam, né, usa o algoritmo, transforma em caracteres, em símbolos, em simbologia, e somente quem é portador daquelas chaves que vão conseguir acessar aquela informação. Novamente, quando a gente fala de segurança e cuidados que eu tenho que ter no meu provedor, a lei traz uma incongruência, novamente, a meu ver. Vamos lá, vai ter muita discussão disso ainda. Prazo de armazenamento. Quem é provedor de acesso? A lei fala em 1 ano. Quem é provedor de aplicação, por sua vez, fala em 6 meses. Não vou olhar aqui a minha cola, mas tem lá uma pegadinha e um inciso dizendo: as autoridades podem determinar a guarda por tempo maior que o dispositivo, mas tem que ser cautelarmente. Ou seja, antes, ninguém é obrigado a prever isso. Então, vocês podem, sim, se deparar com pedidos de natureza para estender esse prazo judicial, tá bom? Esse prazo legal, desculpa. Os requisitos e recomendações para manter os dados nas suas empresas, eu acabei adiantando aqui.
na parte da segurança, essas boas práticas, as boas práticas de gestão mesmo. A governança vai ter que mudar isso na empresa. E sorte que, eu entendo que é pequeno o prazo, sim, porque a Lei de Dados Pessoais saiu agora, 14 de agosto de 2018, e vai se aplicar só 18 meses depois, ou seja, se não me falha a conta aqui, lá para fevereiro de 2020, é isso? Então, vão ter que ajustar as empresas dos senhores, tanto na parte técnica, mas toda essa parte de gestão. Já vou falar quem vai afetar. Só para continuar nesse assunto, a quem o provedor é obrigado a fornecer os dados e em quais circunstâncias? Gente, escuta uma coisa. Tomem nota. IP não é gente. IP é número. Ou qualquer outra coisa que os senhores queiram falar. Não é gente. Tá? Não tem como o delegado bater na porta, notificar para que vocês forneçam os dados do IP. Quem que é o pai do IP? A mãe do IP? Onde esse IP reside? E a profissão do IP? O nome, o sobrenome? Será que o IP tem essas informações? Não tem. Então, aqui, a gente traz uma discussão que eu vou falar dessa decisão do STJ, agora de junho, porque até tem uma pegadinha muito grande. Já volto quem pode. Quem pode é o Poder Judiciário. É claro, é repetido. Lei boa e contrato bom é aquele que repete várias vezes. Tem muito cliente meu que fala, Daniele, tira isso aqui, esse contrato está enorme. Eu não estou aguentando, está repetindo. É isso que tem que ser. Tem que repetir várias vezes para não deixar dúvidas, para cumprir todas as lacunas em todas as esferas. Se for preciso, a gente vai repetir 1 milhão de vezes. Na lei também é assim. E na lei fala, o Marco Civil decreta várias vezes, em vários incisos, que somente por a quebra do sigilo, somente por determinação judicial. Ponto final. É para o juiz que os senhores têm o dever de prestar as informações. Daniele, mas e aquele artigo, esse é o 10º agora, parágrafo 3º, que fala a exceção das autoridades policiais, das autoridades que têm competência para isso. Porque eu tenho um delegado de polícia lá na minha cidade que me mandou uma notificação querendo que eu identifique as informações do determinado IP. E ele ainda fundamentou que ele tem competência para isso. Pelo inquérito civil que está correndo, pela própria investidura do cargo que ele exerce. E aí? Porque lá no Marco Civil, nesse parágrafo 3º, traz uma exceção dizendo que a autoridade competente poderá solicitar, ter acesso somente aos dados cadastrais. Leia-se como diferente de dados pessoais, que é toda informação que possa identificar um usuário, seja nome, endereço, localização, digitais, identidades genéticas, enfim, movimentos bancários, comportamento de consumo, qualquer dado que possa identificar determinado cidadão, lá fala que somente os dados cadastrais. Esses definidos como nome e prenome, filiação, estado civil e profissão. E agora? Se eu receber um ofício da delegacia, eu posso responder? Os senhores têm respondido? Tem enviado algum relatório dizendo que conseguiu localizar aquele IP, ou que usa o CGNAT e não tem como identificar, mas que tem uma lista aqui de pessoas que poderiam ser? Gente, IP não é gente, não podemos. Essa autoridade policial, ela deveria identificar o cidadão, o usuário, para então, assim, ter acesso aos dados cadastrais. Dessa forma, não estaria infringindo ao sigilo das comunicações, a confidencialidade, a privacidade e todos aqueles princípios que norteiam esse assunto. Mas quando eu peço os dados cadastrais de um IP,
é uma forma que a autoridade competente tem para burlar a norma da lei, que diz que é somente por decisão judicial. Porque dados cadastrais é nome, prenome, estado civil, endereço, profissão, endereço e só. E que, pelo que eu saiba até hoje, o IP não tem isso. Ele tem, sim, um cadastro aqui no órgão competente, né, Moreiras? Mas não se trata desse cadastro que a autoridade quer. Agora eu vou falar um problema maior para os senhores. Até então, eu orientei muitas vezes a responder, de forma positiva. Mas veio essa decisão recente do STJ com duas vertentes, dizendo que precisa ter a individualização. Já volto aqui. E mais. Agora vai resvalar na porta de origem. Por que que os senhores são obrigados a fazerem isso, ou então, ao mudarem logo, dar o passo, pular essa esfera do IPv4 para o IPv6? Porque os juízes, pasmem, e eu concordo de certa forma, tá? Não sou tradicional e legalista, acho sim que a gente tem que interpretar de acordo com a essência da lei, estão dizendo que antes do marco civil e do decreto que o regulamenta, até mesmo da lei de proteção de dados pessoais, os senhores empresários têm o dever legal, por lei, da escrituração e registro de suas atividades. Isso está expresso no artigo 1194 do Código Civil. E mais, que os senhores devem guardar todas essas informações até as datas de prescrição, seja de reparação civil ou qualquer outro tipo de prescrição que também consta no Código Civil. Então, não resta mais dúvidas. Esse é um bom argumento de defesa se tiverem armazenados os dados pessoais dos seus clientes, mesmo após o término do contrato. Mas esse também é um bom argumento de acusação, que os senhores não podem mais se esquivar, porque antes eu fazia até uma respostinha meio, né, safada, dizendo que o CGNAT está aí para adiar as redes, para levar a comunicação a todos, que é só uma fase de transição, que todo mundo vai se regularizar. Agora não tem mais essa conversa nas respostas judiciais. Eles falam ainda mais, que a guarda da porta de origem, ou soporta, ou como denominarem, é uma providência inerente ao risco do negócio. Não está na lei. Pode, mesmo que seja um rol exemplificativo, a guarda dessa informação é o risco do negócio dos senhores, que muda com a tecnologia, que avança cada vez mais. Bom, a gente tem aqui 8 minutos. Então, o provedor, ele é obrigado a fornecer os dados para o juiz de direito, para as determinações judiciais. Precisa ter uma ordem judicial, precisa ter um processo. Não basta ter um simples ofício da delegacia, tá bom? Aqui eu já expliquei. E quem o provedor não pode fornecer os dados sem ordem judicial, em hipótese alguma, é para todos os demais. Para outras empresas competitivas no mercado que querem essa informação, pessoas jurídicas ou físicas de natureza comum ou econômica, para qualquer outro sujeito do cenário. O único protagonista que deve receber essas informações é o juiz, é a esfera judicial. Caso a empresa não armazene essas informações, como deve responder uma ordem judicial que pede os dados? Bom, se eu não tenho os dados pessoais, eu responderia argumentando naquele artigo que eu disse, né, que pode simplesmente informar a autoridade policial que não recolheu essas informações, ponto e acabou. Se eu não tenho a porta de origem, o negócio vai complicar, porque eu não vou ter, a partir de agora, uma jurisprudência mais atual para juntar na resposta dos senhores. Então, nesse caso, não vai ter resposta, não vai ter remédio, não vai ter como fugir.
Outra pergunta. O provedor de acesso é obrigado a relacionar o IP com dados pessoais do assinante no momento de entregar os dados à autoridade? Isso vem muito. Já falei aqui, novamente, aquele artigo que eu li que fala ou e ou. Gente, isso vai dar pano para a manga. A única forma da gente saber é acompanhar o judiciário. Acompanhar como os tribunais vão se comportar. O daqui de São Paulo já falou que não, né, que tem que apresentar tudo, o STJ já foi lá e confirmou. Mas a única forma de saber é acompanhar as reiteradas decisões que vão fazer o que a gente chama de jurisprudência. Tá? Bom, e a nova lei de proteção de dados, que eu já comentei, ela altera muitas relações empresariais. Ela altera a relação dos fornecedores com os consumidores, ela altera a relação trabalhista dentro da sua empresa, ela altera a própria relação consumerista, certo? E ela traz algumas novidades, como, por exemplo, 10 hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados, consentimento do usuário, caso de pesquisas, em prol da saúde, garantia de direitos. Tem uma infinidade lá no rol que a empresa pode fazer o tratamento de dados. Ela traz critérios, isso é o que muda na empresa dos senhores agora, tá? O que eu devo procurar nesse compliance, Daniele? Eu sou controlador agora, eu tenho um nome agora nessa lei? Eu sou a pessoa que controla os dados, toma a decisão do que vai fazer com esse tratamento de dados? Eu posso autorizar um operador dentro da minha empresa? Não, os senhores devem. É o operador que vai fazer o tratamento de dados. Como ele vai se comportar? Qual é a responsabilidade dele? Tudo isso traz na empresa. E, novamente, aqui é o compliance, o que os senhores devem ir atrás, como eu devo me comportar a partir de agora. Então, ela estabelece princípios que deverão nortear a atividade do tratamento. Por que é importante prestar atenção nos princípios? Como eu disse lá atrás, nem tudo é o que está somente escrito na lei, mas os princípios que norteiam a finalidade e a essência da lei. Define o direito dos titulares de dados, que agora eles podem consentir, eles podem ter acesso, eles podem alterar aqueles dados, eles podem revogar aqueles dados. Pode até ocorrer a portabilidade desses dados. Então, muita coisa mudou. Regras específicas para o tratamento de dados das crianças e adolescentes, que é protegido até por lei específica, isso a gente não tem dúvida. A figura do encarregado de proteção de dados, que em alguns casos específicos a empresa vai ter que eleger um indivíduo que vai ser responsável pelo cumprimento da lei. Responsabilidade do controlador e do operador, como eu já disse, que é aquele que detém os dados. Adoção de medidas de segurança técnica, como a gente já falou aqui. Incentiva as regras e boas práticas de gestão, já falamos também. Estabelece uma obrigatoriedade de comunicação à autoridade de proteção. Vazou dado, eu preciso informar a autoridade responsável. Eu não posso ficar inerte, é meu dever legal. Essa autoridade ainda vai ser criada, teve essa vetação, porque, né, pela discussão, não poderia ser uma iniciativa do Poder Legislativo, mas tem que ser de iniciativa do Poder Executivo. Então, ainda, eu espero que isso aconteça próximo, né, antes da lei entrar em vigência. Então, vamos acompanhar. Traz sanções administrativas, multas de até 2% do faturamento, não ultrapassando os 50 milhões, eu acho que é considerável. Então, nós não devemos chegar em casa a partir de hoje e achar que isso é bobagem, que eu tenho tempo suficiente até fevereiro de 2020, que nada eu vou mudar na minha empresa, porque não só os senhores da parte de tecnologia, mas padaria, todo mundo, médicos, advogados, hospitais, clínicas, bancos, todo mundo. Bom, 2 minutos, estou no tempo. Eu deixo essa frase de um dos maiores líderes que eu já vi até hoje, para reflexão. Gosto muito de ler as coisas dele, os cases, os exemplos e as lições. Quando o ritmo de mudança dentro da empresa for ultrapassado pelo ritmo da mudança fora dela, o fim está próximo. Obrigada, era isso que eu queria, essa mensagem que eu queria passar.
Parabéns, Daniele, pela sua apresentação, conteúdo realmente de alta relevância para o mercado, mas baseando-se na experiência que você tem do mercado jurídico, você acredita que em quanto tempo nós, do mercado de provedores, já teremos algumas jurisprudências que possam nortear ainda mais qual é o tipo exato de log a ser feito? Porque ainda está... Você mostrou aí vários conflitos, vários pontos que, de um lado, a lei diz que deve ser feito de uma forma, do outro diz que não deve guardar isso, do outro diz que deve guardar aquilo, mas a gente acaba por entender que, no final das contas, uma decisão ela já gera uma jurisprudência que vai dar um norte para que os próximos juízes possam gerar entendimentos iguais. Você acredita que em quanto tempo a gente já vai ter isso? Porque, infelizmente, se não é objetivo, a gente depende da jurisprudência. Excelente pergunta, obrigada. Você sabe que lá onde eu trabalho, as pessoas vêm perguntar as coisas para mim e falam, até me arrependi de perguntar, porque nunca tem a resposta direito, né? Ou então você sempre vai falar coisa mais complicada. Eu nem devia ter entrado aqui na sua sala. Eu canso de ouvir isso. Tá? Infelizmente, lá no meu escritório, eu tenho 17 ações trabalhistas de uma empresa que teve uma dispensa imotivada totalmente irregular. Funcionários públicos com condição estatutária e que, por terem se aposentado, mas eles teriam direito à estabilidade da aposentadoria compulsória somente aos 70 anos. E eles foram todos demitidos numa operadora lá da cidade. A operadora de telecomunicações, o presidente da vez queria fazer bonito nas contas e na apresentação dos resultados e demitiu esses funcionários. Cada ação está tendo um deslinde diferente. Tem uma ação que um já foi reintegrado e já voltou a trabalhar e recebeu todos os atrasados, como se nunca tivesse saído da operadora. Outra ação disse que ele não tem direito a danos. Outra já condenou numa quantia absurda de danos. Algumas estão paradas lá no tribunal dizendo que se equipara ao caso dos Correios. Então, sobrestaram as ações até que julguem o caso dos Correios. E eles não sabem o que fazer com o caso dos Correios. E a doutora que não sabe o que fazer dentro do processo. Num cenário desse, dá vontade de quebrar a OAB. A sua pergunta é muito difícil. Mas a gente já tem um avanço enorme. Essa decisão do STJ de junho já me traz assim bastante segurança e robustez para dar um outro tipo de orientação. A partir de hoje, eu acredito que vai seguir por esse caminho. E a nova lei de dados pessoais traz muito dessas considerações que você me pediu. Então, eu acredito que está num cenário breve para pacificar, porque as ações começaram já a correr. 2014 o Marco Civil, né? Já não é mais tão recente. Então, em breve, nós vamos ter decisões frescas saindo para que norteiem, né, o nosso caminho, com certeza. Oi, Daniela. Viviane, tudo bem? Obrigada pela apresentação. A minha pergunta é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o papel do encarregado de PO. Qual que é a posição do Segenat com relação à contratação desse profissional pelos provedores? É obrigatória, é recomendável? Olha, boa pergunta. Porque lá traz a figura, mas não traz uma obrigatoriedade. Sim, alguns casos que será necessário essa intenção de boas práticas de gestão. E aí? Cadê o órgão? Cadê o Moreiras? Como que estão as cartilhas, e as posições e as orientações? Eu sou advogada preventiva, né? Eu vou falar que tem que ter. Está lá, tem a figura, a lei não traz palavras inúteis. Sim, com certeza, está lá, é importante ter. Seja dentro da empresa, seja uma consultoria contratada, seja uma associação que vai lhe informar, seja um órgão de grande relevância nacional, nas suas explicações, de alguma forma você tem que ter essa orientação e assinar embaixo. Quem está assinando embaixo, né? De alguma forma precisa ter. Tá? Boa tarde, Luiz Pupim. Na questão da decisão judicial, você disse que o provedor só pode entregar as informações mediante a um pedido judicial. E nós temos visto
com os pedidos, mesmo os pedidos judiciais que chegam para os provedores, não dizem porta de origem. Normalmente, o juiz só pede o IP e não diz a porta de origem. Usando o CGNAT, sem dizer a porta de origem, mesmo que o provedor tenha todos os logs, ele vai colocar lá 32 assinantes. Eu não estaria ferindo aí estaria ferindo a privacidade dos outros 31 que não são alvo dessa ação, e o juiz pode pedir informações no mandato genérico, ou seja, ele está, para pegar a informação de ele está emitindo um mandato genérico que eu exponho as informações privadas de 32 outros clientes, ou 32, 64, quantos estiverem atrás daquele IP? Excelente pergunta. É uma satisfação receber essa pergunta. Não. No caso da ordem judicial, não. A gente transfere esse ônus. O magistrado tem esse ônus de guardar também. Não é só o funcionário da sua empresa, o HD que está lá em cima da mesa, o seu sistema que tem que ser seguro. Mas quando você transfere por uma quebra de sigilo, por meio de determinação judicial, que é o meio legal para isso, você transfere essa responsabilidade. Eu tenho inúmeras respostas. Se você ligar lá na Brint hoje e falar, Daniele, recebi um ofício, como que eu faço para responder? Eu vou falar, ó, me deixa eu ver o ofício aqui e eu vou te mandar algum modelo norteando. Eu tenho uma série de modelos falando isso. Ou identificando, porque fizeram a tarefa de casa e guardaram o máximo de número de informações, como inclusive a porta de origem, que é o que eu recomendo hoje. Vou falar para mais uma vez, não é propaganda, mas acompanhe o NIC-BR, assistam os vídeos, tentem implementar isso na empresa dos senhores. Ou indicando que, embora por algumas jurisprudências lá do começo, eu tenho algumas jurisprudências lá mais antigas que falam que não é obrigação legal, porque não está disposto naquele rol que, em tese, seria taxativo. E daí eu explico a questão do que é o CGNAT, a escassez do IPv4 e do IPv6, a gente conta toda a historinha para o juiz, para ele entender, faz os desenhos e fala, olha, mas como eu tenho boa fé e como eu quero te ajudar, está aqui a lista. Vou apresentar. E, a partir desse momento, ele tem responsabilidade com esse conteúdo. Não só ele, mas eu acredito que agora, né, a nova lei de dados deixa muito claro. Os cartorários, todo aquele pessoal que carimba papel, que faz os trâmites administrativos dentro do cartório, que respalda o gabinete do juiz, você vai passar essa responsabilidade. Ou seja, o cliente que teve esse dado vazado por uma decisão judicial, ele não pode vir contra o provedor por ele ter vazado essa informação? Depende. Se você responder aquele ofício do delegado que acha que IP é gente, você vai ganhar uma ação de responsabilização, sem dúvidas. Civil, enfim, tudo mais que tem direito. Mas nessa parte da quebra do sigilo judicial, olha, o advogado que afirmar para você 100%, fala assim, não, faz essa causa que vai dar. Você corre dele. Porque é muito complicado, né? É uma esfera muito abstrata, mas eu tenho segurança para te falar que nós temos dispositivos para argumentar contra se você receber uma responsabilização dessa natureza. Tá? Gente, é um tema que suscita muitas dúvidas, né? Em que parece que nada é certinho ali, é preto no branco, né? Mas o tempo também tá apertado aqui. Então, muito obrigado, Daniele. Por favor, mais uma salva de palmas para a Daniele. É bom.